Oi, gente, continuando com aquela ideia de eu resolver aquele problema da distinguibilidade, eu vou agora introduzir nessa aula um novo ensemble que vai ser muito mais conveniente para a gente lidar com esse problema da distinguibilidade. Nesse novo ensemble, a gente vai estar falando de uma propriedade termodinâmica que é o potencial químico. E o potencial químico ele é uma das derivadas da energia, do mesmo jeito que a pressão, do mesmo jeito que a temperatura. Se a gente for para a representação da energia, a gente tem aqui a temperatura, é a derivada da energia com respeito à entropia. Eu tenho que menos a pressão é a derivada da energia com respeito ao volume. E o potencial químico ele vai me dar a derivada da energia com respeito ao número de partículas. Aqui, lembrando que o número de partículas ele não é uma coisa contínua para você estar derivando. Então aqui a ideia é que você está já pensando num limite termodinâmico, que daria alguma coisa do tipo n igual a n dividido por um nzão de referência grande. E esse teria um uzinho que seria u sobre nzão. Agora, n0. Nesse limite que o n0 é grande, o nzinho e o u se tornam variáveis contínuas, e aí del uzinho, del nzinho seria mi. Então a gente vai estar falando bastante com derivadas com respeito ao número de partículas. No fundo, é isso daqui que você está querendo dizer. Você meio que já está pensando no limite que o sistema é grande quando você fala que isso é uma derivada. Então agora, a interpretação de o que é o potencial químico segue diretamente dessa derivada. Né? Eu tenho que μ é igual a del U, del N. Ou seja, o potencial químico é quanta energia o meu sistema ganha por ele ter uma partícula a mais. E ele ter as mesmas condições de volume e entropia. Você pode também pensar isso daqui em termos da energia livre. Você vai ter μ seria também igual a del F, del N, lembrando das propriedades de transformadas de Legendre. Então, que o significado seria que o potencial químico é o quanto você ganha de energia livre por ter uma partícula a mais nas mesmas condições de temperatura e volume. Ou seja, quanto trabalho a mais eu conseguiria extrair do meu sistema por ele ter uma partícula a mais. Situações onde isso vai acontecer é que a gente não viu nenhuma situação onde muda o número de partículas, mas essas situações elas parecem bastante. Um exemplo seria uma situação que eu tenho, por exemplo, água aqui, e eu tenho nessa água um cubo de gelo. Eu tenho aqui gelo e água. O arranjo molecular do gelo e o arranjo molecular da água eles são completamente diferentes. No gelo, as moléculas de água elas estão todas organizadinhas, bonitinhas. Elas têm uma agitação, mas é uma agitação que não quebra essa estrutura cristalina do gelo. Enquanto que na água, as moléculas elas estão meio que largadas, elas estão meio que de qualquer jeito. Elas estão juntas, mas você não tem uma estrutura que se repete como acontece no gelo. E você poderia também imaginar que eu tenho ainda misturado aqui vapor. Que, de novo, eu tenho a mesma molécula, só que agora as moléculas elas estão longe uma das outras. Então a gente tem esses três arranjos moleculares. Cada um desses arranjos moleculares vai ter uma energia diferente, porque a configuração das suas partículas vai determinar como é que é a energia potencial entre elas. Então, eu posso imaginar descrever esse sistema através de três números, de três espécies diferentes. Você teria o número de partículas que estão nessa espécie água, mais o número de partículas na espécie gelo, mais o número de partículas na espécie vapor. Outro nome bem mais comum para essas espécies seriam fases. Vocês têm a fase líquida, a fase sólida e a fase gasosa. E aí tudo bem, essas três coisas juntas vão te dar o número de partículas de água. Mas o ponto é que o seu sistema, gelo, água, vapor, ele ganha quantidades diferentes de energia se eu adiciono uma molécula de água, ou uma molécula de gelo, ou uma molécula de vapor. Isso vai corresponder a eu ter potenciais químicos diferentes. Você vai ter um certo potencial químico para o gelo, um certo potencial químico
para água e um certo potencial químico para o vapor, ao invés de você ter um único potencial químico para moléculas de água. Porque você tem espécies diferentes, implica que você vai ter arranjos moleculares diferentes, então você tem uma quantidade diferente de energia por partícula em cada um desses arranjos. Uma outra situação onde essa coisa aparece é em reações químicas, daí o nome, na verdade, potencial químico. Em uma reação química, você está mudando os arranjos moleculares. Então você teria, por exemplo, uma situação que você está tentando descrever queima de carbono, por exemplo. Então você vai ter lá o número de partículas de carbono, número de partículas de oxigênio, e isso teria o número de partículas de monóxido e dióxido de carbono. Essas são as 4 espécies que seriam relevantes para você descrever essas duas reações, né? C mais O2, CO2 e 2C mais O2 vira 2CO. Vocês têm combustão completa e combustão incompleta do carbono. Você vai ter um potencial químico para o carbono, outro para oxigênio molecular, outro para o monóxido de carbono e outro para o gás carbônico. E aqui você também estaria imaginando que você tem um certo arranjo, por exemplo, se você estivesse queimando grafite ou se estivesse queimando diamante, você ia ter um potencial químico diferente, porque eles têm um arranjo molecular diferente, são espécies diferentes, apesar de ter a mesma fórmula molecular. Assim como o caso da temperatura, a temperatura está relacionada com trocas de energia, certo? Ou seja, você vai atingir o equilíbrio térmico quando você não pode, quando você não tem mais uma troca global de energia. A energia que o seu sistema está dando para o ambiente é em média igual a que ele está recebendo do sistema. Você vai ter uma coisa parecida com a pressão. A pressão vai estar relacionada com trocas de volume, ou seja, se a pressão do meu sistema é maior do que a do ambiente, o meu sistema vai crescer até a pressão dele equalizar com o do ambiente. Se eu tiver ao contrário, o sistema diminui até a pressão equalizar com o ambiente. Ou seja, quando você tem um equilíbrio mecânico, que seria o caso, o equilíbrio de pressão, o volume que o seu sistema está tomando assim por expansão do ambiente é, em média, o mesmo que ele está sendo tomado do ambiente, pela expansão do ambiente. Então você volta a ter um equilíbrio mecânico. Você vai ter uma coisa parecida para um potencial químico que é o que o pessoal chama de equilíbrio químico. Aqui vai ser exatamente trocas de partículas. E um exemplo bastante paradigmático é a osmose. Por exemplo, se você tem lá uma célula aqui, um núcleozinho dela, e você tem, por exemplo, oxigênio aqui, e a célula criou, pela respiração dela, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Essa não é uma situação de equilíbrio químico. Uma situação de equilíbrio químico, você teria um pouco de oxigênio aqui e dióxido de carbono aqui e um pouquinho de oxigênio aqui. Então, o dióxido de carbono vai ser trocado do sistema para o ambiente e o oxigênio vai ser trocado do ambiente para o sistema, até que um balanço seja atingido, que você tenha, que a sua célula tenha um suprimento constante de oxigênio. Ela tem sempre um pouquinho de gás carbônico que ela está produzindo, e o sangue que está passando aqui, por exemplo, tem sempre um pouquinho de oxigênio e um pouquinho de gás carbônico. Essa daqui seria uma situação de equilíbrio químico. Você tem trocas de partículas entre o seu sistema e o seu ambiente. Aqui seria basicamente um caso de osmose. Um outro caso bastante importante, em que você propositalmente mantém o seu sistema fora de equilíbrio, são os chamados sistemas termoelétricos. Você tem um certo potencial químico à esquerda para elétrons, e você tem um outro potencial químico à direita para elétrons. Esses potenciais químicos são diferentes. Com isso você induz uma corrente elétrica. Aqui você tem vários elétrons passando aqui. Você poderia ter uma temperatura aqui, uma temperatura aqui, etc. Então, por exemplo, coisas que vão influenciar essa diferença de potencial químico aqui, eu tenho uma diferença de potencial entre os dois terminais, por exemplo. Se você cria uma diferença de potencial entre os dois terminais, você cria uma corrente elétrica.
Você pode também criar uma diferença de temperatura, se esquentar um lado, você aumenta a agitação dos elétrons aqui, dependendo das situações, dependendo de como é que é essa conexão, que você pode estar facilitando jogar elétrons para um lado para o outro. Ou seja, esse aumento de temperatura vai estar também influenciando o potencial químico. Isso que seria um pessoal chama de sistema termoelétrico. Ou seja, essas são as diferentes aplicações e a interpretação desse potencial químico. E o que a gente vai estar interessado no potencial químico é que a gente vai estar falando de uma nova representação termodinâmica, que é a representação do grande potencial termodinâmico, que a gente vai denotar por essa letra φ. E a ideia é que o φ ele vai ser a transformada de Legendre da energia interna com respeito à entropia e ao número de partículas. Então o φ ele vai ser uma função da temperatura, porque eu transformei com respeito à entropia, volume, porque eu não transformei com respeito ao volume, e do potencial químico, porque eu transformei com respeito ao número de partículas, vai ser basicamente U menos TS menos μn. Aqui só para fechar esse vídeo, vou aqui só relembrar como deveriam ser as derivadas dessa representação. Se eu derivar o φ com respeito à temperatura, como a temperatura é ΔU, ΔS, isso aqui tem que me dar menos S. Se eu derivar o φ com respeito ao potencial químico, como ΔU, ΔN é igual a μ, isso aqui tem que me dar menos o número de partículas. E finalmente, se eu derivar o φ com respeito ao volume, como eu não transformei com respeito ao V e ΔU, ΔV é igual a menos P, essa derivada tem que dar menos P. Então essa daqui é como você obtém a termodinâmica nessa representação do grande potencial, ou seja, isso daqui vai ser a sua equação fundamental, ou seja, o grande potencial em termos da temperatura, volume e potencial químico, e você obtém coisas como entropia, número de partículas e pressão através dessas derivadas.